Meus amigos, tem algo muito grave acontecendo em Brasília. Sim, eu sei. Democracia relativa, censura, perseguição, inquéritos infindáveis com base apenas na cabeça de algumas pessoas que servem para perseguir exclusivamente figuras de direita, criminosos que voltaram à cena do crime e por aí vai. Não é nenhuma novidade. Mas eu quero me ater aqui especificamente ao caso do presidente Bolsonaro, que escancaradamente está sendo usado por figurões de Brasília, por pessoas muito poderosas, não deveriam ter esse poder, mas lamentavelmente têm, como refém, como moeda política, como barganha. Literalmente, o presidente Bolsonaro é um preso político que está sendo usado como refém. Eu antecipei no vídeo de ontem para vocês que tá rolando um burburinho aí, que tanto Alcolumbre, quanto Hugo Mota, quanto algumas figuras ligadas aí ao Centrão, que foram já citados no caso do Banco Master, estariam negociando a queda do veto do PL da dosimetria, né? Para quem não se lembra, aprovamos o PL da dosimetria, entretanto Lula, para surpresa de zero pessoas, vetou o projeto. Só que o Congresso pode e muito provavelmente vai derrubar o veto do Lula. A dosimetria que permite aí aos presos políticos do 8 de janeiro basicamente voltarem para casa, né? Porque já cumpriram aí um bom tempo presos, né? Sem terem cometido os crimes os quais foram acusados, né? E basicamente pode melhorar também a situação do presidente Bolsonaro. Pode levá-lo aí a uma prisão domiciliar, pode abrir margem aí para um recurso e anular tudo isso. Mas o fato é que estão usando a possibilidade de derrubar o veto do PL da dosimetria e condicionando isso a barrar aí a CPMI do Master, que vai investigar o Master. Isso porque, obviamente, essas pessoas que estão negociando isso, que têm o poder de avançar com a derrubada do veto da dosimetria, elas são investigadas. Não tem outra explicação. Alguém me explica por quê? Qual é o interesse em barrar a investigação do caso Master? Você só pode estar envolvido. Por que você não quer que investigue os corruptos? A maior fraude financeira da história do Brasil. Então, não é mais um burburinho. Realmente estão falando sobre isso. Bom, caciques do Congresso querem sepultar CPI do Master para avançar com o PL da dosimetria. Tanto Hugo Mota quanto Alcolumbre preferem adiar o avanço da investigação sobre o banco. Vamos entender mais a respeito, olha só. Líderes do Senado e da Câmara dos Deputados querem sepultar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou CPI, CPMI, enfim, do Banco Master em troca da análise do projeto de lei da dosimetria, que visa reduzir as penas dos condenados pelos os atos do 8 de janeiro. A informação consta em reportagens do jornal Folha de São Paulo, quer dizer, o pessoal da Folha tem excelentes fontes, né? E aqui a gente está tratando justamente da derrubada do veto da dosimetria, que o Lula vetou, né? Não é nenhuma surpresa, tá? E a análise dos vetos depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teria de convocar uma sessão conjunta de senadores e deputados. E é esse o tipo de sessão que precisaria aí que o presidente da Casa Alta, no caso o Senado, né, precisa ler requerimentos para instalar as CPIs. Desde a abertura do ano legislativo, contudo, o senador amapaense busca adiar a sessão e o presidente da Câmara, Hugo Mota, também quer sepultar a investigação sobre o Banco Master. Por que será? Qual é o interesse em sepultar essa investigação? Primeiro ponto, eles estariam envolvidos? E segundo ponto, ou estariam ganhando alguma vantagem para avançar com essa pauta, para tentar barrar essa investigação? Porque, a não ser que haja uma terceira opção, coloque aí nos comentários se você souber, eu não vejo aí uma outra possibilidade. Ou tu tá envolvido no esquema, e por isso você não quer que seja investigado, ou então você ganhou muito, mas muito bem para tentar barrar isso aí. A não ser que haja uma terceira opção, só pode ser uma dessas duas. Ou então eles têm que vir a público e se justificar. Porque o que justifica você querer barrar essa investigação? Agora, usar o presidente Bolsonaro, um homem honesto, íntegro, que não cometeu crime algum porque não houve tentativa de golpe, como um refém, como uma moeda de troca, e mais, todos aqueles presos do 8 de janeiro,
Isso aqui é uma vergonha. Vocês, Davi Alcolumbre, Hugo Motta e demais aí, vocês têm a obrigação de tirar essas pessoas da cadeia. Porque, primeiro, não são culpados dos crimes que são acusados. Não houve tentativa de golpe. Então, não há por que essas pessoas ainda estarem presas. Eu não quero aqui me ater a detalhes como, por exemplo, foro privilegiado. Essas pessoas não tinham foro privilegiado. Por que responder no Supremo? A coisa já começa errada desde o início, né? Mas vamos lá. O Alcolumbre, acho que ajuda a responder aí um caso que teve, acho que no final do ano passado. Olha só. A existência de Alcolumbre ocorre porque em fevereiro, né, na verdade foi esse ano, foi isso aí. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a Amapá Previdência, a AMPREV, que gere o sistema previdenciário do Estado. Olha só, a AMPREV, né, Fundo de Previdência aí do Funcionários Públicos do Amapá, investiu milhões e milhões e milhões de reais em fundos ligados ao Master. E o Master quebrou, né? Foi liquidado. Bom, segundo a corporação, o objetivo é averiguar possíveis ilegalidades nos investimentos realizados pela AMPREV no Banco Master. Esses aportes devem gerar um rombo no Fundo dos Servidores do Estado. O presidente da AMPREV, Jocildo Silva Lemos, virou alvo da investigação. Ele atuou como tesoureiro da campanha de Davi Alcolumbre ao Senado. Rapaz, é impressionante como tá tudo interligado. Uma coisa tá ligada à outra, é impressionante como não existem coincidências, principalmente se tratando de política. É claro que o Alcolumbre, ele tem participação nisso aí. É claro que ele tem interesse em barrar essa investigação, porque vai chegar nele, cara. Vai chegar nele. Só que agora muita coisa que já está sendo investigado pela Polícia Federal, que estava nas mãos do Toffoli, está nas mãos de quem? Do André Mendonça. Ó, o Alcolumbre, ó, vai sentar na graxa, meu amigo. Mas pode ter certeza, o Alcolumbre é um dos que vai sentar na graxa. Especialmente agora porque está nas mãos do André Mendonça, né? Mas olha só, o que a gente precisa entender, pessoal, é que durante a campanha, os isentões, o pessoal aí os MBLoides, o Missão, né, aquele Renan Santos, Kim Katakoquinho, o cara lá que gosta das ucranianas, né, e tudo mais, eles vão usar o fato de que houve um apoio da direita, do presidente Bolsonaro, a Davi Alcolumbre, para a presidência do Senado. Houve aquele acordão, porque a gente sabia que não tínhamos maioria para fazer um presidente do Senado. E apoiando, por exemplo, Rogério Marinho ou outra pessoa, a gente não só ia perder, como ia sair de mãos abanando. A gente não ia ter nenhuma comissão, não ia ter voz, não ia ter palco, não ia ter palanque, não ia ter nada. O Alcolumbre ia ser eleito de qualquer jeito, com ou sem apoio do Bolsonaro. A diferença é que, pelo menos, com o acordo que foi feito, a gente tem comissões, a gente tem palanque, a gente tem voz e a gente controla comissões, né? Essa é a diferença. Então, o jogo da política é sujo, principalmente jogo de bastidores, né? Política interna é sujo. Não tem como lutar contra isso estando de fora. Porque a gente precisa ter maioria lá para poder mudar o sistema. Enquanto nós não temos maioria, e só depende de nós esse ano fazer a diferença, a gente tem que jogar conforme as regras do jogo. Basicamente é isso. Então não vamos cair no conto da carochinha, não vamos acreditar em histórias que vão passar a ser veiculadas a partir de agora, porque a corrida só está começando. O Flávio está despontando nas pesquisas, está inclusive à frente do Lula em alguma delas, ele está se saindo muito bem, está se expressando muito bem e só tende a crescer. Mas se isso vai continuar ou não, só depende de nós. Tá? Então compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui, não esqueça, deixe o seu like, isso é muito importante, não custa nada. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.